Por gentileza, doutor Daniel Azevedo. Senhor presidente, a defesa retoma o seu dever de buscar a verdade. E, em assim sendo, registra duas passagens. Uma do eminente deputado Luiz Márcio e outra do eminente deputado Marconi Perillo. Ambos, em determinada circunstância, indagam projetando a resposta. O deputado Perillo afirmou, ao indagar, uma circunstância se o deputado Sérgio Naia se comportava de tal modo. Era verdade? Era verdade. Outra, se aquilo era uma bravata. A testemunha Rui Quintano, desdobrando os aspectos que exatamente revelam as montagens na fita exibida pela Rede Globo, ao responder, o deputado diz: então ele mente, então ele só fala a verdade. Isso é uma indução plena, que as minhas, se assim podem ser consideradas, não atingiram nem metade desse caminho. A outra, o deputado Luiz Márcio sustenta para a nação inteira ouvir que o procedimento como o do deputado Sérgio Naia para o depoente Tadeu repugna, revolta, aí se indaga. Está inquirindo para formar o seu juízo valorativo, axiológico posteriormente, ou já está julgando? É também uma outra indução. As duas perspectivas trazidas servem exatamente para justificarem a minha postura de não querer mais continuar indagando Tadeu como aconteceu e fazendo com que aquilo, pela factuidade subjacente, era realmente uma tipificação de cerceamento de defesa. Senhor presidente, agora passando às minhas indagações. A testemunha Rui Quintano pode afirmar quais as razões que o levam a afirmar que, ao chegar ao recinto da Câmara, o deputado Sérgio Naia não se tratava mais de reunião oficial da Câmara, e sim de um encontro informal naquele ambiente emprestado local para essa conversação. Quais as circunstâncias que convencem nesse sentido? A nossa Câmara Municipal, ela é colocada à disposição de qualquer político. Nós tivemos a presença do Itamar Franco há poucos dias e outros deputados. Nós emprestamos normalmente qualquer autoridade constituída. Então, senhores deputados, com o Naia aconteceu a mesma coisa, e não foi a primeira vez. Quando ele visita Três Pontas, ele gosta de comparecer à Câmara para conversar informalmente. Está provado que a reunião, nós temos a ata da nossa reunião, encerrada às 18 horas, né? Chegou às 20 horas. Os senhores vão notar numa fita que estávamos quase todos sem gravatas. Na nossa reunião, somos obrigados, temos uma postura, terno e gravata. Muitos vereadores já tinham tirado o paletó, tirado a gravata. Era uma reunião informal. E não reunião da Câmara. Tanto é que nós somos 15 vereadores, ficamos 9 esperando o deputado. 9 vereadores. Os outros tinham outros compromissos. Deixaram a nossa reunião. Quando o ex-presidente Itamar Franco se fez presente a Três Pontas e outros parlamentares, conforme o depoente acaba de assegurar, essas presenças também eram em cunho informal, não eram eles deputados, nem presidente, nem ex-presidente, nem exercitação de tarefa oficial. Foi a mesma situação do deputado Sérgio Naia? Mesma situação com Itamar Franco. Encerramos a reunião, Itamar Franco chegou, roupa esporte, nós também ficamos de roupa esporte, ficou conosco lá mais ou menos 1 hora, conversou conosco, numa reunião informal
como aconteceu com o Sérgio Naia, a mesma coisa. Foi numa reunião de Câmara. Já tínhamos encerrado normalmente a nossa reunião. Então é curial, quer dizer, é comum, é sediço, é normal em Três Pontas, estes encontros informais na sede da Câmara, sem que a Câmara esteja, àquele instante, funcionando como tal, não é isso? Exatamente. E, às vezes, quando não temos reuniões, nem reuniões ordinárias ou extraordinárias, a gente marca um encontro normal, convocamos os vereadores, a presidência convoca os vereadores, nós comparecemos para esse encontro. Mesmo fora de qualquer reunião, isso é normal na nossa Câmara. Inclusive é um prédio muito bonito. Se faz questão de receber as autoridades, que é um prazer recebê-los em Três Pontas, que nós chamamos de terra do Padre Vítor. Se eu puder dizer quem é Padre Vítor, se Vossa Excelência permitirem, é um padre negro que vai ser beatificado dentro de pouco tempo por Sua Santidade o Papa. Todos os papéis já foram encaminhados. Três Pontas nós recebemos milhares de pessoas diariamente visitando a nossa cidade, que hoje está nessa situação. Por favor, senhor Rui, o doutor Daniel vai continuar a oitiva de Vossa Senhoria. Pois não. Então, em Três Pontas, é comum até mesmo que os senhores vereadores, despojados da oficialidade de vereadores, a pergunta é por que a imprensa tem levado ao conhecimento nacional uma certa perspectiva da qual surge uma dificuldade de entendimento generalizadamente. É que o deputado, ele o é ao âmbito da Câmara e o é também quando desempenha funções que marquem uma vinculação nessa representatividade perante autoridades federais, estaduais ou municipais. Então, o deputado não deixa de ser deputado quando está numa reunião comum, quando conversa com amigos. Mas só que nessas reuniões, nesses encontros, ele não é o deputado na sua tipificação oficial. A testemunha sustentou que lá também, em Três Pontas, os vereadores, embora sejam vereadores, mas não o sendo, na condição de estarem ali desempenhando função, eles se reúnem em encontros informais naquela Câmara. Gostaria que o eminente depoente traçasse mais detalhes sobre esta circunstância. Nós temos praticamente reuniões todos os dias. A nossa reunião ordinária às quintas-feiras, às vezes duas extraordinárias, mas temos reuniões informais semanalmente, todos os dias. Nós nos reunimos na nossa Câmara para trocar ideias, batermos papo. Isso é importante entre nós vereadores, tomarmos conhecimento de alguma coisa sobre o município. Eu, por exemplo, eu vou à Câmara todos os dias, vou na parte da manhã para atender os carentes, que são muitos, que eu tenho um programa de rádio há 38 anos, programa sertanejo, 5 às 9 da manhã, é para atender o povo. Então eu vou atender esse povo lá na Câmara, na parte da manhã, eu faço isso. E nos reunimos com os vereadores para um bate-papo. Isso é normal, são reuniões, é reunião informal. Portanto, naquela reunião, naquele encontro informal, em que esteve presente o deputado Sérgio Naia, as circunstâncias eram rigorosamente as mesmas de outros deputados, do ex-presidente e dos vereadores, e inclusive de parcela do povo de Três Pontas. É verdade isso? Verdade. Inclusive, quando as autoridades estão presentes, o recinto da Câmara fica superlotado. Todos querem conhecer, qual é esse deputado? Vamos ver o Itamar Franco? Vamos ver o Antônio Aureliano? Então as autoridades são muito bem recebidas, não só por nós vereadores, mas pelo nosso povo, ordeiro e trabalhador.
continuando, já devidamente esclarecido esse aspecto, porque isso era um ponto, assim, um tanto confuso, de não entendimento por parte da imprensa, eu tive a oportunidade de trazer à tona esses esclarecimentos, exatamente porque, numa assembleia como esta, inclusive com a presença do ilustre deputado José Genuíno, com quem comungo pontos de vista filosóficos, embora não nos conheçamos pessoalmente, mas de nossa própria história, eu queria deixar claro que não sou um xenófobo. Eu não acho que deva ser o costume somente isolado de uma terra a normatização que devesse ser levada em conta, porque um deputado antecedentemente disse a uma testemunha que também me pareceu, Luiz Márcio, numa orla até também de insinuação. Então, Três Pontas tem um costume, outro tem outro costume. Doutor Daniel. Não existe isso Doutor nacionalmente. Daniel Azevedo, eu pediria a Vossa Senhoria que se ativesse à oitiva. Vossa Senhoria tem insistentemente feito comentários sobre o comportamento dos senhores deputados que não cabe neste plenário. Porque eles eu pediria também a Vossa feito o Senhoria, mesmo comentário. por gentileza, que Vossa Senhoria se ativesse à oitiva. Eu me aterei a isso, não há a menor dúvida, mas não deixarei passar circunstâncias que prejudicam a defesa só porque os deputados, eles somente poderiam falar. Mas, continuando, com relação a esta reunião dita informalíssima, 2 horas, portanto, após o término da sessão da Câmara, estes circunstantes, as pessoas que ali estavam conversando com o deputado Sérgio Naia, permaneceram o tempo todo ao recinto da Câmara ou se deslocaram para outras dependências da Câmara ou até fora da Câmara, demonstrando o informalismo desta reunião? Foi tão informal que o público presente, após encerrarmos a reunião, ficaram junto conosco, normalmente, ali no plenário, batendo papo conosco. Deve ter uma fita que eu apareço conversando com vários amigos ali dentro. O Naia de um lado e a Câmara, todo o recinto, todo mundo batendo papo, normalmente, provando que foi uma sessão informal, não era reunião da Câmara. Já tinha encerrado há muito tempo. Isso vai acontecer outras vezes com outras autoridades. O episódio da cooperativa dos costureiros de Três Pontas pode a testemunha traçar esclarecimentos como esta conversação entre estas costureiras, esse sindicato e o deputado Sérgio Naia ocorreu, se foi somente ali, se saiu dali para um outro ponto, enfim, como ocorreram estas circunstâncias? Nós batemos aquele papo, conversamos normalmente, tinham 2 cinegrafistas. Quando nós demos uma olhadela, um dos cinegrafistas da TV Cidade, que também pertence ao deputado Sérgio Naia, ou pertencia, que ela foi fechada, o cinegrafista da TV Cidade foi para a sede da nossa emissora, ficando apenas um cinegrafista. E esse cinegrafista amador foi o único que filmou a reunião ali de Sérgio Naia com as costureiras. Só ele, mais ninguém. Tanto é que os senhores vão ver na fita que tinha o quê? 1 ou 2 vereadores no máximo. E esta fita foi filmada para quê? Por quê fizeram esta fita? Se eu posso dizer, foi uma fita super montada. Nós temos a original. Vai mostrar que tem muitas coisas diferentes. Foi uma fita super montada e muito bem montada. Inclusive uma fita no ano de 95 com uma outra de 97. Essa fita está montada aí, para quem quiser ver. 95 e 97, os senhores vão ver esta fita. Tem uma fita do ano 95 com o prefeito Tadeu Mendonça. E a outra 97 agora. Essa fita foi montada, deve estar aqui no Congresso. Como a testemunha esclarece com maiores detalhes, já que se referiu ao ex-prefeito Tadeu Mendonça, o fato de se acoplar uma passagem filmada tanto
2 ou 3 anos antes, como a testemunha pode esclarecer à Comissão de Constituição e Justiça nesse sentido? Normalmente, para tentar prejudicar mais ainda o deputado Sérgio Naia. A montagem foi mal feita demais. Eles não souberam fazer essa montagem. Como é que pode pegar um ex-prefeito, batendo um papo com o Sérgio Naia, que é o benfeitor da cidade? Tinha levado para a cidade o Caíque, graças ao seu trabalho junto ao governo federal, e o prefeito estava prestando uma homenagem ao Sérgio Naia. Também, informalmente, meus amigos, também. O que fez a Rede Globo? Pegou esta fita do ano de 95, do prefeito Tadeu Mendonça, juntou com a fita 97, a fita que nós estávamos na Câmara, numa sessão informal. Isso para denegrir não só a imagem de Sérgio Naia, mas a nossa também de vereadores. Somos humildes, mas temos também alma, temos também coração, somos brasileiros também, modestos vereadores, mas trabalhamos também pelo país, com amor, com carinho e dedicação. Pela ordem. Senhor presidente. Pois não, deputado Jair Carneiro, pela ordem. Senhor presidente, eu ouvi do depoente uma declaração fundamental de que ele tem a fita original. Está gravado, seria fundamental que ele fizesse entrega da fita original. A original deve ser entregue, eu não sei o que consta na fita. Tem a fita original da TV Cidade, não vi esta fita, mas existe esta fita. Esta fita existe. Deputado Jair Carneiro, eu tenho impressão que posso esclarecer a Vossa Excelência. No início da reunião, o doutor Daniel Azevedo apresentou à comissão uma fita de vídeo. Esta fita de vídeo, após questionamento do deputado Cassione, ficou para esta presidência e, acredito, para os parlamentares, claro que seria a fita filmada pelo cinegrafista da TV Cidade, que é a mesma fita que o senhor Rui Quintão menciona, de modo que já se encontra essa fita em poder da comissão. Por favor, doutor Daniel, para que o senhor possa continuar. Ainda com relação à cooperativa dos costureiros, as conversações havidas entre eles e o deputado Sérgio Naia, no que se refere a um trecho exatamente seccionado nesta montagem da Globo, como a testemunha acabou de afirmar, em que consistia mesmo aquela conversa, se levando em conta a inteireza da reportagem, a filmagem em plenitude, porque só existe uma parte onde ele estaria, segundo a Rede Globo, aconselhando a ilicitude penal. Eu gostaria que a testemunha, se o puder fazer, faça esses esclarecimentos. O que consta na fita, reunião também formal com as costureiras, onde nós já tivemos 200 costureiras, hoje temos 30. A Rede Globo diz que a nossa cooperativa faliu. É mentira. Está funcionando normalmente. Faliu onde? Lá ninguém é assalariado, lá eles ganham. O que eles fazem é que eles ganham. Se produzir 10 mil reais, divide entre as costureiras. Isso aqui é feito nesta cooperativa. Esta cooperativa não foi montada pelo Sérgio Naia, foi montada pelo prefeito Tadeu Mendonça. Depois que o Sérgio Naia, que gosta de ajudar, foi que arranjou máquinas para aumentar, para se contratar mais costureiras, para que a cooperativa juntasse mais costureiras, para aumentar o trabalho, dar mais trabalho para pessoas de Três Pontas. Continua funcionando normalmente. Naquelas conversações, o Naia quis dar uma ideia da seguinte maneira, que lá não existe patrões, todos são patrões. O que vocês têm que fazer para acertar? Vocês têm 3 meses, vocês perdem um pouco, vocês terão que perder um pouco. Perder como? Façam um acerto
perca um pouco cada uma. Foi o que elas fizeram. Fizeram um acerto, acertaram tudo, perderam um pouco de dinheiro, está funcionando normalmente. Foi apenas um acerto para não fechar a cooperativa, que diminuiu um pouco o trabalho, agora está aumentando novamente. Foi apenas isso, foi um acerto com as costureiras. Talvez ele tenha se expressado mal no dizer aquilo, ele não quis dizer, vocês têm que fazer isso. É fazer apenas um acerto, foi o que foi feito. A presidente da cooperativa estará presente aqui e vai conversar com os senhores também sobre este assunto. Um minutinho, doutor Daniel. Companheiros deputados, em virtude da presidência ter que se ausentar por poucos momentos e não temos nenhum vice-presidente, eu queria convidar Sua Excelência, o deputado Nilson Gibson, como parlamentar mais antigo, a assumir aqui os trabalhos, enquanto eu momentaneamente posso me ausentar. Deputado Nilson Gibson, por gentileza. Com o prosseguimento da instrução do sumário, uma palavra o nobre ilustre deputado, o senhor doutor Daniel Azevedo, advogado do deputado Sérgio Naia. Senhor presidente, então, continuando, ainda nesta mesma linha de encontros informais, em sucessividade, no recinto da Câmara, fora da mesma, tal o depoente acaba de esclarecer. A pergunta vem no seguinte sentido: com relação àquela postura do deputado Sérgio Naia, no diálogo ocorrido entre ele e o depoente, a defesa quer saber com maiores detalhes como realmente foi aquele episódio de trazer homens para bater palmas em prol de alguma coisa, usar bebidas caras e assim por diante. Como é que foi realmente essa conversa? Antes, meu abraço fraternal amigo ao nobre deputado Paulo Slander, que é outra figura importante em nossa cidade de Três Pontas. Tem nos ajudado bastante. Nosso abraço, deputado Paulo Slander. Quero dizer o seguinte: na conversa do Sérgio Naia, o Sérgio Naia, como já disse aqui, ele gosta de brincar, meus amigos. Eu conheço o Sérgio Naia há 10 anos. E garanto, eu estou dizendo aqui a verdade. Eu sou um homem católico praticante. Estou dizendo a verdade. Jamais menti algum dia. Posso garantir aos senhores. Se for preciso dizer aqui que o Sérgio Naia errou, eu vou dizer. Por que não? Então, pergunta que o senhor fez, queria que o senhor fizesse novamente, por favor. Peço à presidência que solicite Perdi. do plenário, sei lá, dos assistentes, uma maior atenção, porque esse é um momento grave da vida nacional. Não é momento para brincadeiras, Doutor Daniel Azevedo, para hilaridades. a mesa não aceita essa repreensão de Vossa Excelência ao plenário da comissão. Não ao plenário da comissão, aos assistentes. Não estou dizendo o plenário da comissão. A assistência é plenário da comissão. Eu estou tendo dificuldade. E pede a Vossa Excelência que continue com as indagações. Pronto. Eu estou tendo uma certa dificuldade de fazer chegar a minha indagação ao depoente, dado exatamente esse aspecto de barulho lá por trás. Mas mesmo assim, Eu vou estou tentar. entendendo a pergunta de Vossa Excelência, eu acredito que deve ter havido algum Porque ele contratempo com o elogio ao deputado Paulo Ramos, que deve ter alterado o consciente do depoente. Acho que Vossa Excelência está certa, é verdade. Exatamente. Então, aquela conversação entre o depoente e o deputado Sérgio Naia, onde ele diz que traria pessoas para baterem palma, aclamando algo e faria um banquete, coisas semelhantes. Como realmente esses fatos ocorreram? O Naia está acostumado a levar para Três Pontas tijolos, telhas,
cimento, areia, para doar aos carentes. Não é a primeira vez. E ele levou essa proposta para que os vereadores fizessem essa entrega. E na inauguração das casas, nós faríamos uma festa. E ele brincou dizendo, vou trazer 100 pessoas para bater palmas, vou trazer salmão, caviar. Para bater palmas em Três Pontas, a gente coloca lá 5.000 pessoas numa praça, 10.000 normalmente. Deputado, não precisa levar nenhuma pessoa que nós temos. Nosso povo comparece para aplaudir as coisas boas. É o que nós íamos fazer ao entregar essas casas, depois de construídas, para os carentes. E ele brincou, vou trazer caviar, vou trazer salmão. Foi isso o que aconteceu sobre essas casas. Não é a primeira vez que ele faz essas doações, já fez outras. A testemunha, então, relativamente a essa conversação informal, houve também, entre o deputado Sérgio Naia e a testemunha, continuidade dessa conversação informal, a título de uma brincadeira, que a fita registra. Nós gostaríamos de saber mais detalhadamente esse aspecto que está na fita. Existem brincadeiras. Normalmente eu ainda brinquei, deputado, mas são poucas casas, a gente vai entregando devagarinho. Eu vou entregar mais. Três Pontas merece, esse povo humilde. Eu quero ajudar Três Pontas, como sempre, como outros deputados também. Então eu brinquei com o deputado. Falei, deputado, vamos fazer 200, 300 casas? Ele falou, está muito bom. Vamos fazer 120. Vai ajudar bastante aos carentes. E vocês, vereadores, que vão fazer as entregas. Cada vereador entregou X de material para cada carente. E ele insistiu nas brincadeiras. Vamos fazer uma grande festa. Falei, o senhor será o convidado de honra. Ainda brinquei com o deputado. O senhor vai receber o seu... Só quer receber o seu título de cidadão transpontano hoje? Ele disse, não. Esse título foi dado há 2, 3 anos ou mais. Disse, não. Quero fazer muito mais coisas por Três Pontas. Depois, sim, eu quero receber esse título. Pegamos o título, guardamos. Está guardado em nossa Câmara Municipal. Ele não recebeu o título de cidadão. Deu um sorriso e falou, absolutamente. Quero fazer mais, quero ajudar mais. E brincou, vocês vão fazer uma festa? Eu falei, isso é uma grande festa. Para que o senhor receba o seu título, pelo que o senhor já fez por Três Pontas, pela nossa cidade. Tudo isso fora de qualquer reunião da Câmara. Qualquer reunião. Não existiam vereadores compondo a Câmara. Absolutamente. A defesa agora pergunta à testemunha quanto às filmagens, porque a testemunha deixou esclarecidos certos pontos, mas é necessário que haja uma continuidade desses esclarecimentos. Eram 2 os filmadores. E a testemunha afirmou que há um cinegrafista amador que estava filmando. Então a pergunta é nesse sentido. O cinegrafista filmou a inteireza deste encontro informal, inclusive com as costureiras, e este cinegrafista filmava para quem, em nome de quem, há alguma circunstância que deva ser esclarecida para mostrar interesses outros por detrás do registro simplesmente daquele encontro informal? Sabe alguma coisa nesse sentido? Inclusive, não sei se eu posso dizer o nome do cinegrafista. É claro, a defesa quer saber e a nação também. Chama-se Robinson Novak. É o rapaz que trabalhava para o Estúdio A. Temos o nome do estúdio, Estúdio A. Eu não sei se tem sócios, se são quantas pessoas. Estúdio A. E esse rapaz estava filmou toda a nossa reunião da Câmara, filmou toda a estadia do Sérgio Naia, filmou tudo que houve com as costureiras. Esse cinegrafista filmou, a TV Cidade não. A TV Cidade filmou partes. Esse cinegrafista pudesse vir aqui e vai esclarecer muitas coisas
E não foi só essa fita que esse estúdio vem filmando todas as nossas reuniões. Por quê? Próximas eleições, vai soltar isso lá na política. Olha esse vereador aqui, ó. Olha esse aqui, ó. Isso vai acontecer. Filmou todas as fitas. Filmou todas as reuniões. Deve ter dezenas de fitas. Para fazer a mesma armação, a mesma coisa que fez conosco, vereadores, e com Sérgio Naia. Isso tem política no meio. A questão toda aí chama-se política em 3 pontas. A testemunha, à medida que vai desabrindo as circunstâncias e deixando os fatos bem evidentes, bem firmes, passa um ponto em que uma outra indagação se faz necessária. Este cinegrafista teria relação de emprego com alguém que ele estaria, vamos dizer assim, cumprindo determinada ordem para filmar e depois, por força da acoplagem da imagem do Dr. Tadeu Mendonça, de um acontecimento 2 anos antes, a testemunha entende ou tem algo a esclarecer nesse sentido, de que realmente aquilo era montagem multifacética, quer dizer, em vários pontos. Tem elementos para detalhar melhor essa circunstância? Não tenho, porque o rapaz filmava, apenas filmava, e entregava para os proprietários do Estúdio A. Ele não Quem era esse proprietário do Estúdio A? Pelas informações que eu tenho, chama-se Artemis Schiavon. É o proprietário do Estúdio A em 3 pontas. Dizem que ele tem sócios, eu não sei. Mas ele é um dos proprietários. Se tiver mais sócios, ele é um dos proprietários do Estúdio A. E este proprietário, portanto, Artemis Schiavon, teria ele algum relacionamento com Wanda Schiavon? E Wanda Schiavon teria alguma função na Prefeitura Municipal ou na Câmara, em molde que esta fita pudesse servir para propósitos politiqueiros, como a testemunha acaba de afirmar? Há alguma coisa nesse sentido que possa ser devidamente esclarecido? O que eu posso dizer é que o Artemis Schiavon é secretário de obras da Prefeitura Municipal de 3 Pontas. A esposa, Wanda Schiavon, é secretária de Cultura da Prefeitura. O que eu posso esclarecer é isso. Partindo desta realidade, um secretário, outra exercitando uma função, portanto, ambos com vinculações ao órgão público, numa maneira em que parece que interesses surgiriam daí, a fim de que a fita filmada ali pelo Robson, que a testemunha acaba de sustentar, com as acoplagens feitas, as montagens feitas, que a testemunha também reconhece, a pergunta vem no seguinte sentido: estaria aí uma espécie de estratagema, uma modalidade de ardil para modificar imagens nas fitas e prejudicar o deputado Sérgio Naia, inclusive o próprio doutor Tadeu Mendonça, dadas as peculiaridades da política local, adversários, anti-adversários? Eu gostaria, e faço em termos de indagação, que a testemunha desça a estes pormenores para um esclarecimento mais amplo. O que eu posso afirmar é que o Estúdio A não filma só reuniões de câmaras, filma as nossas exposições, as nossas festas. Com a questão de ser para prejudicar alguém, eu acredito. Para prejudicar o deputado Sérgio Naia e nós, vereadores, também. Deve ser isso, acredito. Quais eram, em maiores detalhes, as razões que levam a testemunha a ter esta convicção? Porque, é claro, eu também, já se disse aí, interiorano, eu também sou interiorano. Então eu gostaria que esta realidade fosse trazida com maior amplitude. Quem combateria quem? E por que se valeria desta fita, inclusive colocando a imagem de Dr. Tadeu Mendonça, 2 anos retardatária. Por quê?
diretamente, prejudicando ao mesmo ao deputado Sérgio Naia. Isso pode ter sido a base de uma montagem feita para depois chegar até a Rede Globo e, em orla nacional, prejudicar o deputado Naia? Eu acredito ter muito mais coisas por aí. Primeiro, que a TV Cidade, de propriedade do deputado Sérgio Naia, lá tem um jornal às 19h20. E nesse jornal, a TV Cidade procurava mostrar tudo que tinha de errado que o prefeito atual de Três Pontas, Carlos Mesquita, estava fazendo. E mostrava aquilo com o intuito de tentar melhorar. São reportagens como qualquer televisão faz, qualquer emissora. Então a TV Cidade mostrava essas imagens e dizia: senhor prefeito, o senhor precisa consertar esse buraco aqui. Senhor prefeito, a estrada ali está ruim. Senhor prefeito, a saúde como está. Então a TV Cidade fazia isso normalmente. Quem sabe essa filmagem foi uma vingança contra o deputado Sérgio Naia? Pode ter acontecido isso. Não posso garantir se foi. A testemunha, então, indica que se revela imprescindível ouvir o cinegrafista amador de nome Robson, porque ele, explicando as filmagens nas suas realizações, quem mandou e como ele fez, inclusive a defesa faz a pergunta, querendo saber se há possibilidade realmente de esta fita pertencente, portanto, ao senhor Artêmio, porque, aliás, até me valho da oportunidade para esclarecer ao nobre conterrâneo deputado Jairo Carneiro, que tenho a honra de registrar, somos de uma mesma época de faculdade. Eu aproveitaria esta chance para dizer que a fita do senhor Artêmio, que é esta fita exatamente, que a Rede Globo teria tido passagens da mesma e a manchete outras passagens, esta fita, segundo o nobre deputado Perilo, mesmo solicitado à Rede Globo, ainda não veio. E então, este cinegrafista, consoante já se sabe por palavras de terceiros, daí a minha insistência que ele venha, ele chega a assegurar que realmente houve montagens levando em conta os ângulos visuais das filmagens. E ele tem a maneira de fazer essas comprovações exatamente aí determinando e mostrando que existem duas fitas. E, com base já no esclarecimento prestado, volta à pergunta: é possível realmente que, por ângulos visuais distintos, levando em conta a imagem do Tadeu, levando em conta a imagem do Dr. Sérgio Naia, cortadas, como, aliás, o cinegrafista, e eu insisto que a comissão o ouça, porquanto ele mesmo, através de notícias chegadas até mim, deixa claro que houve os famosos cortes secos. Daí a minha insistência. Então a pergunta vai: teria havido realmente esses cortes secos? A testemunha pode, nesse sentido, esclarecer melhor? Garantido que houve corte seco, sim, senhor. Vocês vão verificar na fita da TV Cidade, totalmente diferente, existe, vocês vão ver. Foi uma montagem muito, foi feita, a montagem não foi bem feita. Inclusive, se eu tenho a placa aqui do carro da Rede Globo, se eu tenho o número da placa, chegou na cidade em pleno sábado de carnaval, ficou o dia inteiro, quase noite inteira, preparando esta fita, em pleno carnaval. O carro esteve lá em Três Pontas e nós ficamos só, nossos amigos, está na casa de fulano, está na casa de ciclano. Nós ficamos vigiando, nós desconfiamos. E alguém dedou, disse: está acontecendo isso aqui, vamos pegar a fita aqui. Nós ficamos observando o que aconteceu.